A paz do Senhor Jesus a todos que nos ouvem nessa manhã, um bom dia. Agora são 8h30 da manhã e aqui está um dia bonito. E a Bíblia fala em Salmo 118, no verso 24: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos neles. Feliz dias a todos. Eu estou no canal da missionária Zene Nascimento, canal abençoado por certo, e nessa manhã gloriosa eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor, porque em tempo de crise, né, irmãos, nada melhor do que nós ouvimos porção da palavra do Senhor. A palavra ela nos refrigera a alma, ela nos traz um gozo, isso é maravilhoso. Eu quero deixar uma palavra que está no Evangelho de Marcos, no texto de Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, palavra muito conhecida, diz assim, a partir do versículo 35, Jesus apazigua a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para a outra margem. E ele, deixando a multidão, levá-lo consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava dormindo na polpa, sobre uma almofada, e despertaram-nos, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram-se um grande temor, e diziam um aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja Deus. Eu vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, também Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua presença, ó Pai, nós entramos mais uma vez, somos agradecidos ao Senhor por esse dia, pela noite que passou de paz e repouso tranquilo, por esse novo dia com saúde e vida. Tua palavra fala que é feliz dias que nos fez o Senhor, que nós devemos nos alegrar e regozijar nele, porque foi o Senhor que fez. Nós queremos te louvar, agradecer o teu nome por todas as coisas que o Senhor tem feito, pelos livramentos, pela graça, pela misericórdia do Senhor, que nos renova cada manhã sobre as nossas vidas, e que essa misericórdia alcance cada ouvinte nessa manhã. Que o Senhor venha dar graça, venha dar ânimo, venha dar vigor, venha dar saúde, venha livrar o teu povo de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, palavra muito conhecida, né, irmãos? Palavra gloriosa. A Bíblia fala que Jesus, ele tendo pregado a multidão naquele dia, na praia do lago, e sendo já tarde, depois de ter pregado a multidão, ele convida os discípulos para passarem para o outro lado, a outra margem do rio. E a Bíblia fala que os discípulos, mesmo sem saber o que ia acontecer do outro lado, embora Jesus já sabia, prontamente eles obedeceram o mestre e foram com Jesus. Assim como Jesus já estava no barco, ficou. Eu aprendo aqui a primeira lição, que é o obedecer, né, irmãos? Primeira coisa é obedecer. Obedecer nos traz refrigério, nos traz paz, nos traz vitória. A vitória está no obedecer. E no meio daquela caminhada houve uma grande tempestade, um vento tempestuoso que subia as ondas por cima do barco. E eu quero falar um pouco sobre esse vento, porque o que parece que causou aquela dificuldade, aquele problema, o que trouxe a tempestade foi esse vento tempestuoso. E a Bíblia fala sobre vários tipos de vento. Nós vemos lá em Gênesis 2:7, quando a Bíblia fala sobre o ruach, o vento que é o sopro do Espírito, quando Deus ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, a Bíblia fala, o criou, formando do pó da terra, e Deus soprou sobre as narinas do homem, e o homem foi feito alma vivente. Aí fala do sopro do vento como o sopro do Espírito, o sopro divino. A Bíblia fala também em João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, quando Jesus ele vem ali no cenário em que os discípulos estavam reunidos, escondendo-se da autoridade, e Jesus então ele assopra sobre os discípulos e diz aos discípulos: recebei o Espírito Santo. Ele fala de pneuma, que é o Espírito como sopro. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala também de 4 ventos: vento do leste, vento do norte, vento do sul, vento do oeste. A Bíblia fala como esse vento
leste, que também é chamado como vento oriental, um vento que traz destruição muitas das vezes, um vento que é acompanhado com fogo. O livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4, fala que Jonas, ele fugia da face do Senhor, entrando naquele navio indo para Tarsis, de repente o Senhor prepara uma tempestade no mar, nós entendendo que ali era um vento tempestuoso. A Bíblia fala também desse vento que vem do deserto e abate sobre a casa em que estavam os filhos de Jó, e a casa cai sobre eles, e a morte, é um vento que traz destruição, traz morte. A Bíblia fala ali no Êxodo, capítulo 10, versículo 13, que quando Deus mandava Moisés ir falar com o faraó para deixar o povo ir, e faraó assim endurecia o coração, e Deus mandava as pragas para o Egito, e nós percebemos que muitas dessas pragas eram trazidas pelo vento, o vento leste, trazia aquelas pragas terríveis para o Egito. Mas quando o faraó ele fingia amolecer o coração e deixar o povo ir, então vinha um outro vento, que era o vento oeste. Isso a gente vai ver isso no Êxodo 10, capítulo 19, que esse vento ocidental, o vento oeste, levava de volta os gafanhotos e lançava no mar. A Bíblia fala também de vento norte. Cantares de Salomão, no capítulo 4, versículo 16, a própria Sulamita, ela pede esse vento, vento do sul, vento das recâmaras do sul, é um vento que traz calma, que traz paz. Jó também falava sobre esse vento. Louvado seja Deus, a Bíblia fala de vento do sul. Aliás, o vento que Jó falava era o vento do sul, o vento que depois do vento tempestuoso é um vento que traz calma. Isso está em Jó 37, versículo 9. Um vento que traz calma, um vento que traz a primavera. E nós observamos nesse texto que parece que os discípulos se deparam com esse vento leste, o vento que traz destruição, um vento que causa pânico, um vento que fazia com que as ondas subiam por cima do barco, e os discípulos eles tentavam a qualquer custo remar, colocar o barco naquela direção para levar ao porto seguro, ao porto desejado. Mas a fúria do vento, do mar, era tão forte que a Bíblia fala que eles não conseguiam. Embora eles fossem homens profissionais, exímios pescadores, eles eram profissionais na função que eles faziam, e eles tentavam a todo quanto é custo, mas eles não conseguiam de uma forma, porque o vento era terrível. O vento tão forte que eles não tinham controle, perdia-se os remos. E o remos era o que dava direção ao barco. Perdendo-se os remos, agora a situação fica incontrolável. Louvado seja Deus. Mas o que nos chama a atenção no texto é que a Bíblia fala que Jesus estava no barco. Mas muitas das vezes é assim, irmãos. Nós passamos por uma tempestade, algo tão terrível, mas nós nos sentimos capazes de resolver aquela situação. Nos sentimos muitas vezes profissional no caso, na situação, e o discípulo tentava a todo custo. Eu creio que Jesus ali estava dormindo, mas a gente pode até conjecturar que ele estava acordado, com olhos fechados, observando até onde aqueles homens iam, tentar resolver aquela situação com as próprias forças e não conseguia. Louvado seja Deus, até que alguém lembra que Jesus estava no barco, e foi Jesus que deu a ordem para passar para o outro lado e vai despertar o mestre. E quando acorda o mestre, quando acorda Jesus, então a Bíblia fala que Jesus ele levanta, repreende aquela tempestade, e há uma bonança, há uma paz, há uma calmaria. Eu quero dizer nessa manhã que o vento vai passar, o vento passa. A Bíblia fala em um Evangelho de João 3:8, louvado seja Deus, Jesus dizendo para os discípulos que ouve-se a voz do vento por causa do barulho, sabe-se de onde ele vem, sabe para onde ele vai, sabe-se para onde ele vai, louvado seja Deus. Ou melhor, dizendo o texto, ouve-se a voz, sabe para onde ele vem, não sabe para onde ele vai. Isso dá a nos entender que o vento passa, ele vem e passa, vai passar. E quando o vento passar, há a paz, a calmaria, a bonança, tudo volta ao normal. Eu creio que tudo vai voltar ao normal depois que o vento passar, vai ter bonança, vai ter paz, louvado seja Deus. Mas muitas vezes nós temos que entender, buscar e conhecer quem é Jesus e não duvidar, porque quando houve aquela calmaria, aquela paz, os discípulos, a primeira coisa que fizeram foi interrogar um ao outro: mas quem é este que até o mar e o vento me obedece? Não podemos ter dúvida no nosso coração, Jesus está no controle, louvado seja Deus. Mais para frente, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 17, a Bíblia fala que Jesus estava ali nas aldeias pregando. Então Jesus ele chama os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos então dizem: mestre, alguns dizem que é Jeremias, outros dizem João Batista e outros Elias. E Jesus agora quer pegar eles com a mesma resposta que eles deram, com a mesma indagação: mas e vós? Quem diz que eu sou?
E agora parece que eles têm conhecimento de Jesus. E Pedro toma a palavra imediatamente e diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. Agora eles conhecem, agora eles sabem, porque estão andando com Jesus. Nós andamos a cada dia com Jesus, buscamos a face dele, buscamos o teu favor, imploramos pela tua graça e misericórdia. Nós temos que saber quem é Jesus, sabemos que ele tem poder para mudar o quadro, para mudar a situação, que esse vento tempestuoso que está passando, que está vindo muitas vezes sobre a nossa família, sobre a nossa comunidade, ele vai passar em nome de Jesus, e quando ele passar vai haver paz, vai haver calmaria, vai haver bonança, tudo vai se voltar ao lugar. Os remos vai voltar na mão e nós vamos ter direção, controle novamente desse barco que nos leva ao porto desejado. Louvado seja